Na semana passada, a Ucrânia lançou uma ofensiva em Kursk, um oblast russo que faz fronteira com o oblast ucraniano de Sumy. No ataque transfronteiriço mais significativo desde que a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia começou em fevereiro de 2022. A região de Kursk, localizada no oeste da Rússia e na fronteira com a Ucrânia, tem uma população de cerca de 1,2 milhão. E ao menos 120 mil pessoas já foram evacuadas. A invasão da Ucrânia, que começou em 6 de agosto, pegou o Kremlin de surpresa. Moscou tem lutado agora para resistir ao ataque por mais de uma semana e anunciou medidas de emergência, incluindo a evacuação de centenas e milhares de civis. Tanto Kiev quanto Moscou reconheceram a operação nas regiões fronteiriças russas, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmando no sábado que seu exército está lutando em território russo. Mas há novos relatórios importantes sobre a invasão ucraniana. A ofensiva da Ucrânia contra a Rússia se expandiu para a região de Belgorod, outro oblast russo ao sul de Kursk e que faz fronteira com o aclamado oblast ucraniano de Kharkiv, com combates ferozes em andamento, enquanto as forças de Kiev na região vizinha de Kursk mostraram sinais de solidificação do controle da área, após novos relatórios serem divulgados na quinta-feira, 15 de agosto. Os novos detalhes sobre os combates em Belgorod descritos por soldados ucranianos feridos e evacuados através da fronteira para a região de Sumy surgiram quando a Ucrânia nomeou na quinta-feira um comandante militar para administrar as partes de Kursk que tomou, assim como a Ucrânia fez com as áreas tomadas da Ucrânia. O Serviço de Inteligência da Ucrânia também anunciou na quinta-feira a detenção de ao menos 100 soldados russos, no que disse ter sido a maior captura em massa de soldados inimigos de uma única vez. O clima de comemoração pelo avanço surpresa em território russo persistiu entre muitas tropas que retornaram de Kursk para Sumy na quinta-feira para reabastecer seus veículos blindados e comprar suprimentos alimentares na Ucrânia, antes de retornar aos seus postos do outro lado da fronteira, na Rússia. Até o momento em que esse vídeo foi produzido, cerca de 3 soldados ucranianos ficaram feridos em Belgorod, incluindo um comandante. Mas, diferente do que aconteceu em Kursk, as tropas russas em Belgorod pareciam preparadas para a chegada da Ucrânia. Isso foi relatado por soldados envolvidos na situação, em contraste com os rápidos avanços que as unidades ucranianas fizeram por Kursk. Embora algumas tivessem recuado, a área era fortificada com obstáculos antitanque, com dentes de dragão e fortemente minadas. Os ucranianos foram atacados intensamente por artilharia, drones e bombas aéreas quase imediatamente. Os ucranianos avançaram cerca de 6 milhas, disseram os soldados em anonimato, tomando posições abandonadas de tropas russas, mas a luta continuou intensa. O bombardeio continuou tão intenso que os sobreviventes tiveram que se abrigar em trincheiras russas durante dias, até que um veículo blindado ucraniano chegou para evacuá-los para tratamento médico na quinta-feira pela manhã. A Rússia não reconheceu os combates terrestres em Belgorod, mas o governador declarou estado de emergência no início desta semana. As forças russas em Belgorod podem ter sido colocadas em alerta máximo após a operação na vizinha Kursk, e isso pode ter contribuído para uma resistência mais forte. Essa postura provavelmente foi reforçada pela construção de linhas defensivas desde o verão ucraniano de 2023, um acúmulo após ataques transfronteiriços liderados por paramilitares russos alinhados com Kiev. No início da semana, Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe ucraniano, afirmou que as forças de Kiev controlavam cerca de 1.000 km² da região de Kursk. É claro que esse número só aumentou, mas em apenas 6 dias após o início da ofensiva, eles conseguiram avançar quase a mesma quantidade de terra que a Rússia avançou na Ucrânia até agora neste ano. A fronteira terrestre russa-ucraniana tem cerca de 1.974 quilômetros de extensão. No total dos oblastes russos, quase 200 mil pessoas foram forçadas a serem evacuadas das regiões de fronteira. Tive informações importantes a respeito da invasão da Ucrânia em Kursk.
a Rússia começou a construir rapidamente uma rede de trincheiras entre 45 a 46 quilômetros através da fronteira com o oblast ucraniano de Kursk, principalmente na direção da usina nuclear de Kuzskaya, propriamente Kursk, restando 5 a 6 quilômetros de distância da trincheira com a usina. Essas informações passaram a circular na inteligência ucraniana e ocidental no final da semana passada, quando diversas escavadeiras estavam sendo contratadas pelo governo de Kursk e encaminhadas para as áreas próximas do conflito. Com isso, o Ocidente posicionou seus satélites para fotografar o terreno e descobrir a rede de trincheiras rapidamente construídas. O exército alemão analisou e divulgou o que está acontecendo em Kursk. O capitão do exército alemão, Jan Sezanitsky, e o major-general Christian Freuding passaram a discutir a ofensiva ucraniana. De acordo com a ampla análise oficial dos militares, que foi divulgada oficialmente no canal do exército alemão, há 4 brigadas ucranianas entre 4.000 a 6.000 soldados envolvidos na invasão e avançando em 4 eixos. Eles penetraram cerca de 30 km de profundidade e 65 km de largura, operando em uma área de cerca de 1.000 km². Mais de 2.000 a 4.000 soldados ucranianos na região de Sumy já estão fornecendo apoio logístico e de defesa aérea. Com isso, cerca de 100.000 soldados civis foram então evacuados da área, mas análises russas indicam que este número está em torno de 120.000 evacuados. E quais seriam os objetivos ucranianos? Criar alívio para as defesas ucranianas em Donbas, que estão sob forte pressão. Outro ponto seria o impacto psicológico ao trazer a guerra para o território russo e aumentar o moral da população ucraniana. Neste ponto, a Ucrânia estaria explorando uma janela de oportunidade devido ao terreno favorável e à presença de forças e reservas russas mal treinadas, potencialmente usando o território conquistado como moeda de troca política no futuro. Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando os meus produtos na loja oficial, mapenca.com/área militar. A cada compra na loja ajudará na continuidade do meu trabalho. Isso porque a monetização e o engajamento foram restritos pelo YouTube.